à distância, dizendo que, pelo menos foi o que ele disse a si mesmo à noite. Os meninos continuaram a se mover acima do solo. O Senhor levantou a cabeça olhando para Arthur, dizendo que seria melhor se eles se envidecessem. E estavam com ele. Selwyn olhou para o protagonista com uma expressão séria. Ela disse que ficaria quieta por enquanto, mas ela não se esconderia durante a guerra. E se ela quisesse protegê-lo, ela o colocaria de costas. Uma aura roxa começou a emanar do dragão. O protagonista pulou em uma esfera dourada. Os meninos pairavam sobre a água, onde os navios eram visíveis. Selwyn disse-lhes para olhar. Arthur olhou para baixo, dizendo que ele não pensava que esses eram simples mensageiros. Os meninos pousaram no navio. No navio, eles foram recebidos por mensageiros, cumprimentando os meninos em sua humilde morada. Os mensageiros olharam para os meninos com um olhar ameaçador. Expressão, eles ficaram opostos um ao outro. Mais velho, disseram que pensaram que encontrariam simples mensageiros, e parecia que esse rolo era indigno deles. O mensageiro disse que estava lisonjeado, mas esse era o papel que eles estavam desempenhando na época. A morena pressionou a mão contra o peito, dizendo que ele era prateado e esta era sua boneca, acrescentando que foi uma honra cumprimentar Alder. O protagonista olhou para o mensageiro surpreso. Silaire disse que eles, o vassalo, tinha ouvido falar muito sobre o famoso afiato de Ashira. Arthur se perguntou que vassalos eles eram. Prata olhou para os caras com uma expressão séria, perguntando que ele esperava que eles mantivessem seu acordo. E venha desarmado. O Senhor olhou para o mensageiro com uma expressão séria, dizendo que é claro, perguntando que ele acreditava que eles também haviam mantido esse acordo. Yudo sorriu sanguinário, dizendo que era compreensível porque o Senhor Caolho e o avô élfico estavam lá, adicionando que ele não esperava que eles fossem honrados com a presença do Menino Maravilha. Arthur Leyden, o mago, olhou para o mensageiro, dizendo que ele poderia dizer o mesmo sobre eles, perguntando por que eles foram homenageados para ver os rostos dos servos lá. Yudo sorriu maliciosamente em pé diante do mago. Ele notou que, como Silvert havia dito, eles estavam lá como mensageiros, adicionando que ele não queria colocar em perigo um servo inocente, quem eles poderiam apreender e torturar por informações. Os mensageiros sorriram sedentos de sangue, dizendo que ele teria feito exatamente isso. O mensageiro olhou para Prata com um largo sorriso. A morena disse a Yudo para parar. Yoda disse que o homem caolho não podia fazer nada para eles de qualquer maneira. Mais velho disse que não queria. A morena olhou para a frente com um olhar frio. Tudo querido franziu a testa, dizendo que, já que eles não estavam lá para trocar gentilezas, ele sugeriu que eles retornassem a sua mensagem. Silete disse como queria, observando que seu Senhor Supremo havia perguntado a ele para transmitir apenas isso aos líderes Tekken. O menino estava em uma pequena plataforma. Então disse que a família governante deveria se render e misericórdia seria concedida àqueles que mereciam. Mas se eles continuarem a resistir, seu exército exterminaria todos os habitantes do continente sem exceção. Virian cerrou a mão em punho.
O velho olhou para os mensageiros Nico, perguntando o que eles chamam de condições. Virian puxou sua mão, dizendo que era um ultimato. Yudo disse a eles para serem gratos por terem escolha. O mensageiro sorriu sanguinário, dizendo a eles para não se preocuparem, acrescentando que se eles escolhessem a primeira opção, ele tentaria ser o mais gentil possível. Enquanto cortava suas cabeças, Seonvin olhou para o mensageiro, dizendo que eles não estavam lá para provocar uma briga. Uto disse que não tinha intenção de fazê-lo, mas meramente deu um aviso amigável da batalha que se aproxima. Uto estendeu a língua, dizendo que Virian e sua neta. Ele se certificaria de aproveitar isso, enquanto ele assistia Arthur sacar sua espada. Rangendo os dentes, Durian atingiu o mensageiro no rosto. O velho olhou para o sorridente Yoda com fúria. O mensageiro sorriu quando seu capuz caiu, dizendo que fazia cócegas. Os olhos do protagonista se arregalaram. Ele viu um chifre quebrado em sua cabeça. O protagonista lembrou com horror. Alia morrendo em suas mãos, Arthur se aproximou do mensageiro, perguntando o que era ele. Virian olhou para o cara perplexo. Yudo perguntou do que ele estava falando. O mago perguntou que foi ele quem matou Alia. Yudo olhou para o cara ameaçadoramente. O mago disse que a lança que estava na masmorra, aquele cujos membros ele cortou antes de matar. O mago olhou para o mensageiro com um olhar selvagem, perguntando o que era ele. Você sabe? Desviou o olhar pensativamente e ele mostrou os dentes, olhando para cima perguntando sobre os membros decepados, observando que havia alguns deles. O mensageiro sorriu sanguinário, perguntando o que era aquele elfo fofo. Yuda olhou para o mago com um sorriso malicioso perguntando: o que agora mesmo se fosse ele? O protagonista franziu os lábios. Dorian colocou a mão no ombro do protagonista. Ele olhou para Arthur com um olhar sério. Seonvin tocou a perna do mago com a pata. Arthur fechou os olhos. O mensageiro olhou para o mago com perplexidade. Arthur perguntou se havia alguma coisa, mas eles precisavam discutir. Você sorri maliciosamente, Arthur perguntou. Se essa ameaça previsível fosse tudo o que eles estavam lá para. Silvert olhou para os caras com um olhar sério, dizendo que eles tiveram 2 dias para pensar sobre isso. Dorian olhou para o mensageiro. Silvert disse que, se as famílias reais não tivessem se rendido até então, eles tomariam isso como uma resposta. Yudo sorriu sarcasticamente. Arthur disse que eles iriam. Então os meninos voltaram com um olhar abatido. O protagonista apertou os olhos. Arthur arregalou os olhos. Ludo disse à empregada que ele simplesmente tinha que ouvi-la gritar. Yudo sorriu sanguinário, olhando para longe. Ele disse que quase não queria matá-la, porque se ele a tivesse deixado viva, ele teria sido capaz de desfrutar de um grito tão bonito. Parece mais. O protagonista olhou para trás. Relâmpago piscando em sua mão. O mago dirigiu um pilar de energia elétrica em direção aos mensageiros. Yudo olhou para o mago com um sorriso astuto, dizendo que foi impressionante. O pilar de energia atingiu o mar. Yudo disse que era um truque fofo.
O protagonista olhou para os mensageiros. Com um olhar ameaçador, ele andou à frente do senhor e do comandante, dizendo aos mensageiros que ele esperava vê-los. No campo de batalha, havia monstros mortos deitados na caverna. As meninas estavam lançando feitiços sobre os monstros, levantando-os no ar. Anjoa e Kesh estavam amarrando os monstros. Adam estava olhando para o monstro pensativamente. Darvis e Stanner estavam arrancando as presas dos monstros. O lutador gritou com eles para não danificar os chifres e presas. Enquanto os cortava, Darvis exalou tensamente. O lutador disse que, se eles fossem fazer armas com eles tiveram que mantê-los inteiros. Darvis pisou no monstro. Descontente, ele perguntou o que diabos eles estavam fazendo lá, observando que tudo o que restou não era mais valioso do que o corpo dessas bestas e as partes de uma besta de classificação. Stanner olhou para seu parceiro desanimado, dizendo que desta vez ele teria dificuldade em discordar dele, acrescentando que nenhuma bala de canhão significava nenhuma munição para sua arma. O menino de cabelos verdes olhou para cima em confusão. Ele perguntou como Bond de Arthur tinha conseguido absorver todas aquelas balas de canhão. Adicionando Ele isso, disse a ele que tinha levado alguns para si. Stannan disse isso agora, como de costume. Ele teria que discordar dele. O menino de cabelo verde apontou para os cadáveres dos monstros, perguntando por que eles estavam tão ordenadamente empilhados um em cima do outro. Stannan olhou para seu parceiro confuso. Darvis perguntou se esse cara Arthur tinha empilhado assim para parecer legal. Stannan disse que, na verdade, essas bestas corrompidas de Mona poderiam ser tão insanas que eles começaram a escalar os cadáveres de sua própria espécie em uma tentativa de obter suas presas. Darvis disse que entendia tudo. O menino de cabelos verdes olhou para a loira, com aborrecimento, dizendo que ele não era tão estúpido e acabaria ficando sem curiosidades como essa. Os olhos de Stannan se arregalaram. A loira olhou para a rocha trêmula, perguntando ao parceiro se ele podia sentir. Darvis disse que provavelmente era apenas uma besta caída. Ellen olhou para a frente. Kesha caminhou até o arqueiro, perguntando se eles estavam quase terminando lá. O arqueiro disse que achava isso, observando que todos estavam trabalhando mais devagar, já que havia menos saque para compartilhar neste ataque. Adam caminhou até Ellen com um grande sorriso, dizendo que, por outro lado, eles não tiveram que sujar as mãos. Ellen disse que achava que ele estava certo. Tesha olhou para os meninos com um sorriso, perguntando o que eles iam fazer depois desse ataque. Ellen disse que eles voltariam para Silas para reabastecer e depois vá para a próxima masmorra perto de Black Bend. Tesha suspirou pesadamente, dizendo que ela e sua festa voltaria para o castelo flutuante e aguarde a próxima tarefa, acrescentando que eles estiveram lá muito mais do que qualquer um deles esperava. Adam fechou os olhos e sorriu, dizendo que não valia a pena ficar muito chateado se eles tivessem a chance de descansar. Karen e Jasmine olharam para a frente com surpresa. Adam disse que esperava que eles também pudessem descansar, mesmo que apenas por um curto período de tempo. Darren estava perto de uma parede que emitia um brilho verde. Darren olhou para a parede pensativamente. Jasmine perguntou o que ele encontrou.
Durden disse que a estrutura da parede era um pouco diferente. A parede na frente dos caras começou a rachar. Dardan olhou para os caras com medo, dizendo-lhes para correr. Uma multidão de monstros explodiu por trás da parede. Os meninos estavam prontos para a batalha. Os monstros começaram a atacar as pessoas. Os arqueiros gritaram que precisavam tirar todos de lá. Os lutadores lutaram com seus oponentes. Darvis mostrou os dentes olhando para trás. O monstro atingiu Darvis com seu clube. O menino voou para o lado, queixa curvado sobre o chão, fazendo com que raízes verdes apareçam. A partir daí, Ellen começou a apontar seu arco mágico. Ela atacou os monstros amarrados com vinhas. De repente, um monstro apareceu na frente do arqueiro. As meninas conseguiram se esquivar do golpe. Tesha cerrou os dentes, perguntando como Arthur lidou com tantos por conta própria. Garvis bloqueou o braço da besta com seus machados. Ele mostrou os dentes, dizendo aos braços para se moverem. Kiria atacou o monstro na cabeça. Ela olhou para o menino confusa, perguntando o que havia de errado com ele. Darvis disse que ainda não tinha controle de seus braços depois que Arthur o machucou. Tesha olhou para os meninos, dizendo-lhes para irem até a porta e levar o maior número possível de soldados com eles. Kiria e Darvis correram para a porta. Jasmine bloqueou o caminho do monstro. Desenhando suas lâminas, a morena pulou do chão. Ela rapidamente cortou os monstros com suas lâminas. Darvis e Kellen estavam levando as pessoas para sair. Angela e Stanner estavam protegendo as pessoas. Os meninos atacaram os monstros que se aproximavam. Adam cortou os monstros com sua lança. Adão estava em um círculo de bestas. Ele olhou para seus oponentes. Uma explosão ocorreu atrás do cara ruivo. Ele olhou para trás, olhando para os corpos dos monstros. O ruivo olhou para Dirton com um sorriso malicioso. Durin olhou para a frente com uma expressão séria. Adam disse que lhe devia um terceiro e notou que iria agradecê-lo mais tarde. O monstro abriu bem a boca terceiro e disse que eles tinham uma coisa maior lá, que precisava ser cuidado. Vinhas verdes apareceram na frente dos meninos. As vinhas protegeram os meninos do ataque do monstro. Doran olhou para a besta em choque, dizendo que era um grande alvo. Os meninos olharam para o arqueiro. Ellen disse que eles estavam em dívida agora. Ellen olhou para os meninos com um sorriso. A besta agarrou as vinhas, rasgando-os. Os monstros romperam a defesa. Adam balançou sua lança nos monstros. Adão perfurou a cabeça da besta com a lança. Ellen puxou uma flecha para a corda do arco. Ela atacou com várias flechas nos monstros. Adam olhou para o arqueiro com um sorriso malicioso, pedindo a ela para deixar algo para eles. O arqueiro disse que ele deveria ser mais rápido. O monstro aprendeu no chão. O lanceiro correu em direção ao seu camarada, gritando com o monstro para tirar as patas dele. O lanceiro balançou sua arma. Ele jogou no monstro. Perfurando, Adam pegou Durin. Olhando para ele com medo, Adam arrastou Durin junto, dizendo que eles precisavam sair.
Dirton olhou para frente com horror. Ellen bloqueou a boca do monstro com seu arco. Adam arregalou os olhos dizendo a Ellen para ter cuidado. Do outro lado, o monstro estava voando em direção ao arqueiro. Ellen arregalou os olhos, vendo uma silhueta na frente dela. Quando as garras apareceram, Teixa olhou para a frente em choque. O sol estava brilhando acima do castelo flutuante. Havia guardas no portão de teletransporte. Os caras apareceram do portão. O protagonista olhou para Virian perplexo. Ele perguntou isso. Ele não consideraria seriamente a oferta deles. O velho disse que não. O velho olhou para baixo com um olhar triste, dizendo que se eles tivessem mantido sua palavra, muitas vidas inocentes poderiam ter sido salvas. Arthur olhou para o velho com cautela, dizendo que era grande o suficiente para se sacrificar. E sua família mais velha disse que Arthur estava certo. O senhor olhou para o comandante preocupado, dizendo que mesmo a Fiatus não era imune ao conflito. O senhor acrescentou que era apenas uma questão de tempo antes que eles atacassem a Assíria restante em algumas gerações. O velho olhou para a frente com cautela, dizendo que conhecia as empregadas. Olhou para as costas do comandante. Virin disse que, embora ele não se importasse se fosse sem os protestos que certamente começariam depois que sua decisão foi anunciada. O mago perguntou o que ele ia dizer a todos. Fearian abaixou a cabeça. Ele olhou para a frente com um olhar sério. O comandante disse que a confiança era uma coisa inconstante. Difícil de ganhar, mas tão fácil de perder. Acrescentando que um líder precisava que as pessoas confiassem nele, perguntando como ele achava que eles confiariam nele, se eles percebessem que ele era essencialmente brincando com suas vidas, como fichas em um jogo de azar. O protagonista olhou para baixo com um olhar abatido. O protagonista virou a cabeça. Ele disse que, se seu plano fosse baseado em ele dizendo a todos, então eles teriam uma palavra a dizer, perguntando o que ele faria se eles decidissem sacrificar seus líderes. Tyrion olhou para baixo com preocupação. Ele disse que o tempo tinha passado, quando os reis escolheram o caminho para seu povo. E esta guerra afetaria a todos. Eles também precisavam fazer uma escolha. Arthur olhou para longe com um olhar triste. Ele fechou os olhos e bocejou amplamente. Sylvie desviou o olhar com um sorriso, dizendo a Arthur para olhar o protagonista. Irmã mais nova estava parada no jardim. Sylvie disse que era Elwyn. Ellen sorriu confusa. Sylvie disse a Arthur que ela parecia um pouco. Os meninos pareciam pasmos com o que estava acontecendo. Elwyn levantou as sobrancelhas, sorrindo sem jeito. O menino de cabelo comprido sorriu de alegria. Ele notou que havia dito a seu pai naquela época que o bombeiro não era um vínculo forte o suficiente para um gênio como ele. Bill olhou para o menino atrás dele. A loira disse que, dado seu nível atual, ele precisava de alguém pelo menos tão alto quanto um leão do mundo, como o príncipe Curtis. A loira regalou os olhos quando Bill o agarrou. O urso jogou o menino no céu. Em irritação, a loira disse que suas conexões pareciam gostar dele. Elwyn olhou para Bill com desagrado, dizendo que ele não poderia jogar todos que ele não gostava. A garota de cabelos castanhos desviou o olhar de surpresa. O protagonista acenou com a mão para sua irmã.
A garota de cabelos castanhos abraçou alegremente o irmão, dizendo que ele havia voltado. O protagonista olhou para as pessoas ao seu redor, em confusão, perguntando por que todo mundo estava olhando para ele assim. Elwin disse que não havia um único nobre em Dicatã. Quem não sabia quem era Arthur Llewellyn? Mor carimbou sua pata. Ele olhou para o mago com um olhar ameaçador. Arthur olhou para o urso com um olhar ameaçador. Arthur e o urso apertaram as mãos. O mago disse que estava feliz em vê-lo. Elwin olhou para o irmão em perplexidade, perguntando quando eles conseguiram se tornar tão próximos. O mago disse que homens com os mesmos objetivos tendem a encontrar um terreno comum rapidamente. Elwin disse que, em qualquer caso, foi bom que ele estivesse lá. O protagonista olhou para sua irmã abatida em surpresa. Elwin disse que ele era o único que poderia detê-los. Elwin olhou para o irmão com um olhar triste. Arthur pediu para você parar. A irmã mais nova franziu a testa. Abaixando os olhos, ela olhou para o irmão com entusiasmo, dizendo que era mamãe e papai. Observando que eles decidiram se juntar à guerra, a loira caiu no chão de cabeça para baixo. O sol estava brilhando acima do castelo flutuante. O protagonista caminhou em direção às portas. Ele lembrou as palavras de Elwin com um olhar abatido, perguntando se ele tivesse o direito de impedi-los de participar. Naquela guerra, Arthur se aproximou da porta, pensando que objetivamente eles seriam grandes reforços. Arthur alcançou a alça com uma mão trêmula. Ele olhou para baixo com um olhar triste. As empregadas pensaram que vê-los na linha de frente, arriscando suas vidas. Ele não iria querer que, mesmo que parecesse muito egoísta da parte dele. Alice gritou que ele poderia entrar. Arthur abriu a porta. O protagonista entrou no quarto de seus pais. Sylvie pulou do ombro do protagonista. O protagonista pegou a armadura. Mãe disse que eles não esperavam que ele voltasse tão cedo. O protagonista olhou tristemente para a armadura, perguntando se eles iam embora sem dizer a ele. Alice olhou para baixo dizendo tristemente: claro que não. Eles só queriam se preparar antes que ele voltasse. O protagonista ficou lá com uma expressão abatida. Ele desviou o olhar dizendo que achava que eles iriam esperar, até que Elwin ficou mais velha antes de fazer algo tão arriscado. Wei olhou para o chão dizendo que o comandante os aconselhou a esperar até que Elwin fosse mais velha, ou até que ele voltou. Arthur olhou para o pai em choque, dizendo que ele não podia acreditar que eles estavam indo de repente para a guerra só porque ele tinha voltado. Perguntando por que, então Wei olhou para a armadura com cautela. Ele disse que eles receberam uma mensagem de Helen, observando que eles estavam sendo atacados enquanto eles estavam saindo. Arthur olhou para o pai horrorizado. O protagonista olhou para o pai com fúria, dizendo que era impossível. Desde que ele esteve ausente por tanto tempo, apenas um dia antes de Arthur notar que ele limpou a masmorra e matou o S. Classificação mutante ele mesmo. O mago olhou para Wei confuso. O pai dele disse que havia uma entrada escondida na parede, e uma grande multidão de bestas apareceu de lá. Wei cerrou os dentes, dizendo que os chifres gêmeos permaneceram, a fim de ganhar algum tempo para os jovens soldados.
Para recuar, o monstro correu em direção ao arqueiro. Adam apareceu na frente de Ellen. O arqueiro arregalou os olhos quando viu as garras. O monstro atacou Adam com suas garras. Arthur se lembrou de Adam bagunçando o cabelo quando criança. Wade disse que Adam não tinha sobrevivido. O protagonista olhou para o pai. Com pânico nos olhos, ele disse que não era verdade. E ele tinha certeza de que não havia mais bestas lá. Os meninos sentaram-se com rostos abatidos. Wade disse que não poderia saber. Observando que Ellen disse que a outra entrada estava disfarçada. Os pais olharam para o chão com olhos tristes. Wade disse que era impossível detectar mesmo a menor flutuação de mana. Através da parede, Alice notou que eles não estavam preparados para a batalha. Alice sentou-se ao lado do marido, dizendo que os chifres gêmeos fizeram o seu melhor para segurá-los. Mas mais pessoas morreram do que qualquer um poderia ter previsto. Os olhos de Arthur se arregalaram pensando em Tessa. Arthur olhou para seus pais com uma expressão séria, perguntando quem mais. Alice disse que eles não sabiam, observando que era uma mensagem de emergência. E Ellen apenas descreveu brevemente a situação e mencionou Adão. O protagonista olhou para seus pais com preocupação. Ele disse que realmente sentia pena de Adam. Mas foi por isso que ele se juntou à guerra. O mago olhou para baixo com preocupação. Wade disse a ele para não entender mal. Wade olhou para o filho com uma expressão séria. Ele disse que eles não estavam fazendo isso por culpa. A vida do soldado estava apenas em perigo. O mago disse que mesmo assim, o protagonista ficou de costas. Olhando para seus pais, ele disse que eles tinham todo o direito de participar desta guerra. E até para ele, seria egoísta tentar impedi-los. Perguntando se eles não estavam sendo egoístas para se colocarem em risco tão grave, quando não era tanto inútil quanto imprudente. Arthur colocou a mão na cabeça. Ele disse a eles para pensar sobre o que aconteceria com Ellen, observando que se um deles morresse, como isso a machucaria e como isso o afetaria. Alice desviou o olhar tristemente. Ela disse que era egoísta. E eles entenderam todas as possíveis consequências para os dois. Arthur olhou para seus pais pasmo. Alice disse a ele para não culpar seu pai por esta decisão. Desde aquele que queria voltar aos Twin Horns. Era ela. Alice olhou para o filho com um olhar confiante. O mago perguntou se ela queria ir para a guerra. A mãe dela disse sim. Alice olhou para a frente com um olhar sério. A protagonista disse que não podia, observando que ele quis dizer que seu pai disse a ele que ela tinha dificuldade em usar sua magia por causa de um evento que aconteceu no passado. Perguntando por que naquela época. Os pais se entreolharam e assentiram. Alice deu um tapinha na cama pedindo ao filho que se sentasse ao lado dele. O protagonista olhou para sua mãe com confusão. Alice disse a ele para deixá-la dizer algo a ele. O protagonista sentou-se ao lado de sua mãe. Alice disse que ele tinha ouvido muitas histórias sobre suas aventuras nos Twin Horns. Alice sorriu levemente dizendo que eles nunca disseram a ele que havia outra pessoa no esquadrão antes de ele nascer.
Alice lembrou-se de caminhar ao lado de uma garota feliz. Ela disse que o nome dela era Lança. Lança estava sorrindo muito. A mãe disse que ela era o completo oposto dela. Ousado e direto. Alice sorriu levemente olhando para Lança. A mãe disse que por algum motivo, eles imediatamente encontraram uma linguagem comum. Uma vez que eu rapidamente cortei o monstro, a menina franziu as sobrancelhas, sorrindo levemente. Mãe disse que ela era uma Buston bastante famosa, mesmo antes de se juntar aos Twin Horns. Adam cerrou os dentes atacando o monstro. Ele olhou para a Lança com desagrado. Alice disse que todo mundo estava surpreso ao saber que ela queria se juntar a eles. Os meninos sorriram alegremente enquanto caminhavam ao longo do caminho. Alice disse que eles não podiam falar sobre os chifres gêmeos sem mencionar Lança. LNS deu um tapinha no ombro de Way. Ela apontou para Alice com um sorriso sarcástico. Way agarrou Lenza cobrindo sua boca. Lenza sorriu amplamente olhando para o envergonhado Way. Alice disse que ela habilidade. Espero ter lidado com Adam e seu pai. Adicionando isso, ela até conseguiu desenhar um sorriso no rosto de Jasmine. Adam e os meninos ficaram na chuva. Alice disse que ela só estava com eles há 2 anos. Até um incidente. Terdan estava apontando cautelosamente para as pessoas. Alice disse que eles foram descuidados e foi atacado por um enxame de ferrões. Alice estava tratando as feridas de Lance. Mãe disse que ela tratou as feridas o mais rápido que pôde. Adam estava sentado perto de uma árvore enquanto sua perna estava sendo tratada. Mãe disse que para a maioria, como seu pai os ajudou a se recuperar muito mais rápido, suas feridas em seus braços e pernas desaparecendo rapidamente. Alice estava sentada ao lado de Dirton. Ela olhou para trás com medo. Ouvindo gritos, Lance estava deitado no chão, enquanto uma aura roxa brilhava dentro dela. Alice disse que o veneno das feridas de Lance tinha conseguido chegar ao núcleo de Mona e estava começando a se espalhar. Lindsay estava sentada na cama com a cabeça baixa. Alice olhou para a garota preocupada. Ela cobriu a boca com a mão quando as lágrimas apareceram em seus olhos. Quando ela sorriu sarcasticamente através de sua franja e suas memórias, ela se sentou ao lado de sua cama então e disse que seu núcleo de mana estava completamente danificado e ela não conseguia mais controlar mana. Alice chorou em lágrimas, porque ela acreditava que se ela tivesse feito o contrário, ela teria morrido, mas como se viu, se ela não tivesse curado os feridos, o médico poderia ter facilmente removido o veneno. Então ela roubou sua melhor amiga e membro de sua equipe, de sua única alegria verdadeira na vida. Sua amiga olhou pela janela e Alice lembrou que ela sempre dizia que ela ficaria feliz em morrer com honra na batalha. Depois do que aconteceu, sua cama vazia, sob a luz fraca da janela, um raio atingiu o desfiladeiro da montanha. Lanza ficou na chuva. Ela então entrou na masmorra na chuva. Alice explicou que Lanza entrou na masmorra sozinho e nunca mais voltou. Os 3 sentaram na cama e sua mãe disse que era culpa dela. Ela agarrou o vestido com força, explicando que se não fosse por seu tratamento, ela ficaria bem.
O pai e o filho olharam para a esposa. Quem disse isso? Nem todas as vidas foram tão emocionantes quanto a vida de Arthur. E para eles não foi um golpe agudo e doloroso. E não, foi um lento dor de partir o coração além de sua